Olá, pessoal, muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a técnica de laminados cerâmicos e poder levar a vocês em outro patamar da carreira de vocês. Eu sou a Taiane Furtado, sou mestre, doutora, especialista em plantodontia e especialista em odontologia estética, mais precisamente os laminados cerâmicos. Nessa aula, eu vou te ensinar como dominar os laminados cerâmicos e ser reconhecida como especialista nessa técnica tão buscável e rentável na atualidade. Deixa eu te mostrar o vídeo de duas alunas que agora já são expert em laminados e mostrar o depoimento de como isso está sendo importante para a carreira odontológica delas. Bom dia, gente. Vim contar para vocês um pouquinho da minha história, né, com laminados. Já fiz alguns cursos de laminado cerâmico e sempre tive muita dificuldade, tanto na captação de paciente, quanto na técnica, né, propriamente dita. Porque todos os cursos que eu fiz, aliás, quase todos os cursos que eu fiz, eram muito cheios de teoria e a prática mesmo, eu sentia que aquele profissional não estava entregando o que realmente ele fazia na prática. E depois que eu fiz o Expert em Laminados, foi o diferencial que eu senti, tanto na captação de paciente, quanto na técnica. Eu tive segurança para realizar a técnica, porque a Tayane, ela passou aquilo que realmente ela faz. Então, eu senti segurança em realmente vender para um paciente e conseguir fazer. Porque antes de fazer o expert, eu sabia a teoria, mas eu tinha muito medo da prática justamente por não achar que estava sendo entregue tudo que eu precisava. E depois que eu fiz o expert, foi um impacto muito grande, porque mudou tanto financeiramente, né, quanto essa parte de segurança, de me capacitar mais como profissional. Então, eu consegui realmente buscar pacientes, vender, né, o laminado, fazer o laminado, entregar o laminado, e com isso o meu retorno financeiro foi muito maior. Eu ganho hoje em dia muito mais do que eu ganhava. E além disso, eu tenho uma qualidade de vida melhor, porque eu trabalho menos, né? E ganho mais, que é o que todo mundo quer, né? Mas no mais é isso. Eu fico muito feliz de partilhar a minha história, porque eu acho que realmente é o que todo dentista busca, é o que todo mundo quer, né? Trabalhar menos, ninguém quer ficar atendendo até 8 horas, 9 horas da noite, não. Todo mundo tem sua vida aí, né? E quer também viver e não só trabalhar. E aí foi onde que eu falo que o curso de Expert em Laminados foi realmente um divisor de águas na minha vida. Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês, né, sobre a minha história com os laminados cerâmicos. Bom, antes dos laminados cerâmicos, né, eu já era uma pessoa fascinada pela estética, eu sempre gostei muito. Onde o meu primeiro curso mesmo, meu primeiro contato com a estética foi quando eu realizei um curso, né, sobre facetas, né, em resina composta mesmo, onde eu domino, eu faço muito no meu dia a dia clínico. Mas eu sempre queria mais, eu queria mais excelência, eu queria mais naturalidade, eu queria realmente, né, mudar, dar uma virada de chave mesmo na minha vida. Foi onde eu comecei a agregar os laminados cerâmicos, foi onde eu comecei a fazer os cursos sobre laminados cerâmicos. Eu fiz 2 cursos antes de fazer o Expert, né, em laminados cerâmicos com a doutora Tayane, aonde, caramba, eu saí do curso, eu falei assim, gente, eu ainda não me sinto preparada, eu ainda não me sinto segura em fazer, né, os laminados cerâmicos, porque eu sempre tive muito medo de fazer aquele preparo minimamente invasivo. E assim, as técnicas que eu tinha, né, aprendido nos outros cursos, não sei, gente, não me dava segurança e eu ficava ainda com medo, por ser um procedimento, né, de custo muito alto. Então você tem que ter segurança e certeza daquilo que você está fazendo. Quando eu fiz o Expert em Laminados Cerâmicos, foi aonde, assim, mudou a minha vida totalmente, gente. Eu tô falando, assim, de coração mesmo. Eu saí do curso, eu lembro direitinho que eu virei pra doutora Taina e falei, caramba, agora eu me sinto segura. Sensacional esse depoimento, né, pessoal? Bom, antes de a gente começar a aula propriamente dita, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória com os laminados cerâmicos, a minha trajetória na odontologia e como eu resolvi ensinar, como eu desenvolvi e como eu resolvi ensinar o método de laminados cerâmicos.
Bom, eu sou formada em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas em 2010 e a partir daí eu comecei a minha carreira como reabilitadora. Fiz especialização em implantodontia, mestrado, doutorado em implantodontia. Mas eu sempre fui uma apaixonada pela reabilitação odontológica, pela reabilitação oral, tanto na parte de implantes como na parte de estética. E já em 2013, lá em 2013, né, eu procurei alguns cursos sobre laminados cerâmicos, porque era uma técnica que estava sendo difundida no Brasil recentemente. Então, lá em 2013, eu procurei grandes referências, comecei a trabalhar com os laminados cerâmicos, mas ainda não era a minha rotina clínica, né? A minha vida acadêmica ainda estava na parte da implantodontia, na parte cirúrgica. Porém, eu comecei a ver uma demanda crescente da reabilitação total e uma demanda crescente sobre laminados cerâmicos. E eu falei, poxa, tipo, já fiz vários cursos de laminados, já tinha feito curso de SD, nesse momento eu já tinha feito inúmeros cursos de laminados. E como a minha vida acadêmica, né, como professora, vários alunos me perguntando, tá, e por que você não ensina laminados pra gente? Por que você não monta um curso de laminados? Eu falei, opa, agora vamos juntar as duas coisas, né? Vários alunos, vários profissionais, colegas de profissão, me pedindo para ensinar laminados e eu vendo a aumenta da demanda, né? E além disso, eu comecei a ver alguns casos não muito estéticos sendo divulgados em redes sociais, não embasados cientificamente, casos que poderiam ser chamados até de heterogenias. Falei, eu como uma apaixonada da odontologia estética, queria elevar o nível dessa odontologia. E como eu tinha a técnica científica, toda a parte acadêmica, né? Amo dar aula, falei, por que não? Né? Comecei a documentar mais ainda os meus casos, a selecionar uns casos muito legais para poder filmar, para poder fotografar, e aí sim eu resolvi desenvolver, com base em todo o conhecimento que eu tinha, eu resolvi desenvolver um método, né, que é o Expert em Laminados Cerâmicos, juntando todas essas técnicas e desenvolvendo uma técnica minha. Pessoal, então agora vamos para a aula, né, passar um pouco do conhecimento aí sobre laminados cerâmicos, sobre as 5 pontas da estrela, como eu já falei para vocês, né? E eu acredito que é a hora que está todo mundo ansioso, eu estou ansiosa para poder falar o que eu realmente gosto, o que realmente eu faço e poder entregar tudo para vocês de uma forma bem simples, para que vocês consigam obter o sucesso que eu obtive. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para a gente poder começar essa aula. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos começar agora, então, a aula sobre Expert em Laminados do analógico ao digital, tá? Aqui está meu currículo, eu acredito que eu já falei um pouco sobre mim, não vou entrar em detalhes, né? Mas eu sou doutora, mas especialista em implante. Tem algumas outras especializações, sou consultora científica de outras empresas, e eu acho importante eu falar que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, tá? Então, vamos começar. Bom, pessoal, a gente sabe que situações como essa está cada vez menos frequente nas clínicas odontológicas, né? O paciente chegar com dor, o paciente chegar se sentindo incomodado com alguma coisa devido a vários motivos. Um deles é que hoje a gente tem muita assistencialismo, a gente tem muita programas de prevenção, né? O paciente está muito mais informado e situações como essa estão ficando cada vez menos frequentes. E situações como essa, paciente querendo uma estética favorável, um sorriso muito bonito, um sorriso alinhado, um sorriso branco, é cada vez mais frequente. Por isso, conforme já falado para vocês, eu cada vez mais os laminados cerâmicos estão sendo à procura para os consultórios odontológicos. A gente poderia, né, falar assim, mas para trabalhar estética não precisa necessariamente ser laminados cerâmicos, podemos fazer tratamentos restauradores com resina composta, por exemplo. Mas a gente sabe que a resina composta tem vários contratempos, a resina composta tem várias limitações da técnica, né? Por exemplo, a resina composta, ela amarela, ela é pouco durável, de 3 a 5 anos, precisa ser trocada, tem uma manutenção constante, de 6 em 6 meses a gente precisa fazer um bom polimento, e os laminados cerâmicos têm vantagens frente a esses trabalhos, tá? E essa zona estética, essa área estética está cada vez mais estudada.
né? E aí a gente precisa entrar em alguns conceitos. Antes da gente falar da zona estética propriamente dita, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente se disponibiliza a trabalhar com laminados cerâmicos, a gente precisa ter um pouco de consciência e maturidade odontológica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o que o paciente quer não é o indicado para ele. E aí a gente precisa saber exatamente as indicações, as limitações, para a gente fazer um correto diagnóstico, um correto prognóstico e trabalhar dentro da saúde bucal. O paciente chega muitas vezes querendo, eu quero laminados, eu quero estética, eu quero sorriso igual do Gustavo Lima. Mas às vezes não é a indicação. Então, além de ensinar vocês as técnicas, eu quero mostrar para vocês que precisamos tratar pacientes com indicação, tá? Não quero formar alunos, não quero incentivar alunos, induzir alunos a fazer, profissionais a fazer nada sem indicação e que possa acarretar algum prejuízo para o paciente, tá? Então, a gente precisa entender quais são as indicações e quais não são as indicações. Quando a gente fala de estética, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender que nós temos uma zona estética, que é o sorriso do paciente. Quando a gente fala em zona estética, a gente trabalha com dois tecidos, né? O tecido dentário e o tecido gengival. Quando a gente fala em laminados cerâmicos, a gente sempre pensa assim, nossa, uma porcelana linda, um dente branco bem alinhado, bem adaptado, e muitas das vezes a gente não consegue um trabalho restaurador no final com sucesso. Por quê? A nossa zona estética, ela é dividida em duas áreas. A estética vermelha, que é a nossa margem gengival, nossa gengiva, que é a moldura do sorriso, e uma estética branca, que é literalmente os dentes, a porcelana, tá? Porém, quando a gente fala em obter sucesso num tratamento, a gente precisa entender que o sucesso está nesta área, que são os 3 milímetros entre a estética vermelha e a estética branca, tá? Para a gente ter sucesso nos nossos tratamentos restauradores, a gente precisa entender que o nosso maior desafio está nesta área. Aí vocês devem estar pensando, nossa, eu vim para fazer uma aula de laminados cerâmicos e a Tayane vai me falar de periodontia. Vou falar de periodontia, tá? Porque não adianta você ser um expert em laminados, você fazer o preparo infinitamente perfeito, pegar um técnico em prótese dental sensacional, uma referência no mundo, fazer uma porcelana linda e a sua estética vermelha não estar adequada, tá? Então precisamos entender que o nosso sucesso está nessa zona de transição, mas também está o nosso maior desafio, tá? A gente conseguir de uma forma harmônica, de uma forma agradável, sintetizar toda essa zona de transição e conseguir uma moldura gengival adequada para aquele tratamento restaurador. Acontece muito de profissionais me falarem assim, nossa, Tayane, eu fiz um tratamento lindo, eu fiz um tratamento maravilhoso, eu contratei o técnico tal, o mais top que tem, mas não gostei do resultado. E muitas das vezes, quando esses profissionais me mandam um caso, eu vou avaliar juntamente com esses profissionais, a gente observa que sim, o tratamento na estética branca tá lindo, tá perfeito, a técnica tá linda, mas não se atentou à estética vermelha, que é muito importante. Então já fica aí uma dica para vocês, tá? Para a gente ter um sucesso, a gente precisa tratar essa zona de transição, esses 3 milímetros entre a estética vermelha e a estética branca. É aqui que está o sucesso de vocês. E quando eu falo em estética vermelha, estética branca, o que eu quero dizer? Existem 3 conceitos que a gente precisa dominar. Entre eles, a margem gengival, tá? Às vezes o paciente tem um desnivelamento gengival, a margem gengival do central é um pouquinho mais baixa do que a outra, o lateral não está harmonicamente com o canino, os tamanhos não estão, segundo os padrões estéticos, a Lei Áurea, não estão harmonizados. Então, a gente precisa, às vezes, antes de trabalhar com os laminados, com a técnica, a gente precisa trabalhar toda essa margem gengival, fazer talvez uma gengivoplastia, com osteotomia ou sem osteotomia, mas a gente precisa nivelar essa margem gengival para aquele trabalho ficar
harmoniosamente lindo, sabe? Sem ter, nossa, tá bonito, mas eu não tenho um trem estranho. Já acontece muito isso, né? Ah, tá bonito, mas tem alguma coisa estranha. Trem, né? Eu sou a pura mineira. Então, trem, vou falar o trem, gente. Então, tem alguma coisa esquisita ali. Então, a gente precisa averiguar tudo isso. Isso tudo entra no nosso planejamento, tá? Além disso, a nossa zona de transição. Pacientes que às vezes têm um pino metálico fundido de muitos anos, e a gente sabe que isso acontece muito em casos que o paciente tem um biotipo gengival muito fino, então tem aquele escurecimento da raiz, e aí acontece aquele arroxeado na gengiva, e que às vezes o sorriso é lindo. Aconteceu isso com um caso aqui na clínica, sorriso lindo, 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 mas na hora que você olhava, na hora que você batia o olho, na hora que você fazia uma foto, a paciente fazia uma selfie, falava, nossa, o que tá estranho? Não consigo identificar, mas tem alguma coisa ali que não tá legal, tá? E muitas das vezes pode ser essa zona de transição, esse arroxeado na gengiva. Temos várias técnicas para a gente poder mimetizar esse arroxeado devido a esse escurecimento gengival, né? Esse escurecimento da raiz, como talvez até um enxerto de conjuntivo, tá? Além disso, o nosso perfil de emergência, que é o maior, gente, hoje o que eu mais vejo de loucura, vamos dizer assim, dentro das redes sociais, são pessoas fazendo esses tratamentos não só de laminados cerâmicos, mas também tratamentos estéticos com a resina composta e não se atentam à margem, ao perfil de emergência, tá? Porque a gente tem, a partir do momento que o dente sai de dentro da gengiva, vamos dizer assim, ele já tem um perfil natural. E a gente não pode mexer nesse perfil gengival, nesse perfil de emergência do dente em relação à gengiva, tá? E porque isso pode levar a sobrecontornos, inflamação gengival. Então a gente tem que respeitar esse perfil de emergência. Quando eu escuto algumas pessoas falando assim, nossa, eu faço laminados, eu faço lentes de contato. Hoje eu vi isso, para ser sincero. Eu faço com a técnica sem desgaste. Sim, a gente consegue fazer técnicas sem desgaste dental, porém, na margem gengival, a gente precisa de ter um desgaste, a gente precisa fazer uma canaleta cervical, senão você está alterando o perfil de emergência natural do paciente. Consequentemente, isso pode levar a vários problemas, como eu já falei, o problema periodontal, retenção de alimento, e aí, infiltração de margem gengival, infiltração de margem cervical, né? Infiltrações podendo levar à soltura da lente, a um escurecimento da margem cervical. Então, tem vários problemas que podem ocorrer quando a gente não se atenta a esse perfil de emergência. Quando alguns profissionais que falam assim, eu faço, não faz lente de contato não, porque lente de contato tem desgaste dental, faz resina composta, porque resina composta não tem desgaste. Ou ele está fazendo de uma forma inadequada, errada, quando a gente fala dentro da literatura, ou ele está, desculpa a palavra, equivocado, para não falar mentira. Ele está equivocado, porque independente do tratamento, independente do material restaurador, a gente precisa sim fazer uma canaleta cervical. Então, independente do tratamento, tem que ser feito um leve desgaste. E aí eu falo, quanto de desgaste? E aí é o X da questão. E aí onde eu falo muito que a gente tem que fazer preparos suficientemente invasivos. Eu não gosto daquele termo minimamente invasivo, porque às vezes o mínimo não é o suficiente. Então, às vezes, a demanda um desgaste um pouco maior, sim. Eu acabei de sair de uma consulta online com uma paciente que eu falei para ela, falei, olha, se você quer reverter o seu caso, se você está com medo de fazer laminados cerâmicos por causa da reversibilidade, não tem reversibilidade. Se você opta por fazer laminados cerâmicos ou tratamento restaurador com resina composta, não tem reversibilidade. A partir do momento que você desgastou o seu dente, você está dependente daquele material restaurador, tá? Mas quando é feito de uma forma consciente, não tem problema. Então, a gente precisa, sim, se atentar a essa parte periodontal para a gente ter longevidade, para a gente ter um sucesso no nosso tratamento. E a gente precisa esmiuçar, entender cada etapa dessa parte, dessa zona de transição, dessa margem gengival, desse perfil de emergência, como planejar, como resolver cada caso desse tipo, tá ok? Então, eu preciso muito que vocês se atentem a isso, ao perfil de emergência, a essa zona de transição, a essa margem gengival, principalmente no início, no nosso planejamento, tá? Vamos entrar, então, agora nas nossas 5 pontas da estrela. Todo mundo sabe, quem me acompanha aí,
que eu dividi de uma forma didática o tratamento com laminados cerâmicos em 5 pontas, né? E eu falo que se você dominar as 5 pontas da estrela, a sua estrela vai brilhar. Mas a gente precisa entender as 5 pontas de uma forma muito muito preparada. A gente precisa entender de uma forma muito, qual que é a palavra? Vamos lá, muito consciente. A gente precisa aprender cada passo de uma forma muito consistente. A palavra certa é essa, muito consistente, tá? E aí não existe uma ponta da estrela que é maior ou menor, não existe uma ponta da estrela que é mais ou menos importante. Todas são importantes, algumas mais delicadas do que outra, mas você precisa dominar as 5 pontas para você obter sucesso no seu tratamento. E a primeira ponta é o nosso planejamento. Quando a gente fala de planejamento, eu falei hoje também numa aula que eu dei mais cedo, eu falei, você precisa gastar horas planejando para você diminuir as suas intercorrências, você não ter horas de tratamento. Então, você gasta horas planejando para você não perder tempo tendo que refazer alguns trabalhos, para você não ter intercorrências, às vezes, de insatisfação do paciente. Você precisa planejar, tá? E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa de vários mecanismos, de vários protocolos para a gente planejar. Depois nós vamos falar de mockup, né? Que depois que a gente fez todo o nosso planejamento, a gente envia para o nosso laboratório fazer aquela maquete, fazer aquele projeto que você planejou. E aí esse mockup, esse sinceramento diagnóstico vem para o consultório e você coloca na boca do paciente através de alguns materiais, de resinas bisacrílicas ou outras técnicas de mockup, né? Você coloca aquele projeto na boca do paciente como uma forma de test drive, tá? O paciente vai poder se ver e aprovar ou não aquele sorriso. E aí sim, aprovado aquele projeto, a gente vai para a parte de preparo. E quando eu falo preparo, é aquele ponto que várias pessoas acham que é o mais delicado da técnica, mas não é o mais delicado, tá? O preparo, quando você sabe exatamente onde você está trabalhando, espessura de esmalte, quando o seu mockup, quando o seu planejamento foi bem feito, o preparo, ele se torna, quando você segue uma sequência, ele se torna uma etapa muito simples, tá? Até porque é a nossa zona de conforto, né? É preparar um dente. Nós aprendemos isso, nós ficamos anos isso na faculdade fazendo preparo de dente. Aí a gente só precisa ter a técnica do preparo para laminados cerâmicos. E aí depois que preparamos, moldamos o paciente, enviamos isso para o laboratório vai escolher o tipo de cerâmica, vai escolher o melhor material cerâmico, e aí você precisa saber qual material cerâmico, tá? Eu vejo muitos profissionais que mandam para o laboratório e falam assim, faz uma lente de porcelana. Tá, qual porcelana? Qual porcelana que você vai trabalhar? Cada um tem suas vantagens, cada uma tem seus pós, tem seus contras. E nós, como profissionais, a gente é o mandatário do tratamento, né? O laboratório é um executor. Então, quem manda no tratamento somos nós. Então, nós temos que entender quais tipos de cerâmica, quais tipos de cerâmicas existem, quais são as resistências de cada um, qual o padrão estético de cada tipo de cerâmica. E aí, quando vem esse trabalho, a gente entra novamente numa parte clínica, né? O laboratório fez ali com a sua maestria. Hoje nós temos inúmeros laboratórios sensacionais no Brasil todo, fora do Brasil também, né? E aí a gente vai colocar aquilo na boca do paciente, que é a técnica de cimentação. Aqui eu acho que é a parte mais delicada, tá? É aqui a parte que demanda muito conhecimento científico, entender muito sobre adesão, tá? E aí a gente vai cimentar na boca do paciente aquele trabalho. E por fim, depois que a gente cimenta tudo isso, a gente tem que entender de oclusão para a gente ter longevidade nos nossos tratamentos, manter aquele tratamento estável por muito tempo. Então, eu vou esmiuçar agora para vocês, vou através de um caso clínico, eu vou passar sobre tudo isso para vocês, tá? E vamos falar de planejamento, então. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que adquirir a maior quantidade de documentação daquele paciente possível, tá? E a documentação que a gente precisa, eu sempre gosto de falar que, primeiro são vários, né? A gente, na primeira consulta, a gente tem que pedir exames complementares, nossa, tá, eu vou pedir exames complementares para o paciente para fazer trabalho estético? Sim, sim, a gente precisa ter radiografias, muitas das vezes a gente precisa fazer um periograma, né? A gente precisa saber da saúde periodontal daquele paciente,
tá? Depois disso, a gente fazer um protocolo fotográfico em cima disso que nós vamos desenhar o nosso sorriso, tá? E aí eu trabalho com um protocolo reduzido, que é quando o paciente chega na clínica, eu faço um protocolo básico, só para eu poder conversar, negociar, fazer a minha venda, entender a necessidade do paciente, né? E quando o paciente já está em tratamento, já fechou o tratamento, e aí eu passo para um protocolo fotográfico completo, tá? Que aí eu passo todo, tanto as fotos extraorais, quanto as fotos intraorais com afastador, tá? E também as fotos intraorais sem afastador. Toda essa documentação é muito importante para depois que o paciente for embora, você analisar esse sorriso e você poder propor o melhor tratamento para ele. E é nessa hora que vocês vão avaliar periodontalmente, né? Olha para você ver, essa paciente, né, que eu fiz esse protocolo fotográfico, ela tem um sorriso muito bonito, só que a gente sabe, nesse caso, que ela demanda, sim, um padrão estético. Porém, já está na hora dos laminados. A gente tem que mandar para a orto antes, fazer um tratamento ortodôntico antes. A gente vai precisar fazer alguma intervenção periodontal para que a nossa margem gengival fique mais adequada. Então, com essa documentação fotográfica, a gente tem em mãos, sem o paciente estar na cadeira, todas as formas de analisar. Além desses protocolos fotográficos, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, gente. Vídeo. E é uma forma simples, né? Todo mundo hoje, ainda mais depois da pandemia, com essa quantidade de aula online, cursos que a gente fez, todo mundo tem um ring light na clínica, né? E se não tiver, compra, porque é muito baratinho o ring light hoje. Então, você coloca o seu celular, qualquer celular, e faz um vídeo da paciente, tá? Conversa com ela, bate um papo, porque ela vai expor exatamente o sorriso verdadeiro dela. Porque, às vezes, na hora do sorriso, na hora de fotografar, se o paciente tem um sorriso gengival como o dela, ela fica com vergonha e trava o sorriso. Faz uma foto, dá um sorriso para mim fazer a foto. Dá um sorriso para fazer a foto. E não expõe realmente aquele sorriso na hora de uma gargalhada. Então, a gente precisa ter essa forma dinâmica do sorriso do paciente, para a gente não fazer um planejamento errôneo, né? Quase aconteceu comigo esses dias. Eu fiz 3 protocolos fotográficos da paciente e não fiz o vídeo. Eu tô assim, gente, eu conheço essa menina de baladas aí, né? Eu conheço ela é da minha idade, das épocas de solteira aí lá atrás. O sorriso dela não é assim. E eu fazia a foto. Aí eu pegava e pedia para minha fotógrafa, que é a Duda, falava, repete o protocolo dela para mim. Repete o protocolo dela para mim. Falava, gente, isso não é o sorriso dela. Não é, o sorriso dela, ela tá travando. Ela tá travando. E dito e feito, chamei ela e falei assim, bate papo comigo. Botei o celular no ring light, bate papo e começamos a conversar coisas aleatórias. E aí ela foi dando gargalhadas, eu falei, esse é o sorriso verdadeiro. Então a gente precisa, além do protocolo fotográfico, a gente precisa trabalhar com uma forma dinâmica do sorriso do paciente. Além disso, a gente precisa de um escaneamento. Quem não for trabalhar com digital, a gente precisa de uma moldagem. A gente precisa da arcada do paciente para a gente, juntamente com as fotos, a gente poder fazer aquele planejamento, né? E aí, quem não trabalha com digital, pode fazer uma moldagem de estudo, uma boa moldagem de estudo, tá? Então, para o nosso, a partir daí, coletamos as informações do paciente, a gente poder fazer um DSD, né? Fazer um desenho do sorriso do paciente, ou em 2 dimensões, ou em 3 dimensões, mas aí sim a gente poder propor algo para o laboratório poder confeccionar. E quando eu falo para o laboratório poder confeccionar, é um enceramento diagnóstico, que todos nós conhecemos. Ou de uma forma digital, que depois vai ser impresso numa impressora 3D, ou de uma forma analógica, tá? E aí, qual o fluxo? O que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de fluxo digital e de fluxo analógico os dois são complementares. Não existe que um é melhor do que o outro. São tratamentos complementares, tá? A gente pode associar os 2 tratamentos, os 2 fluxos no tratamento de um paciente, tá? Ou você optar por um ou optar por outro, tá ok? Então, eu não quero que vocês se prendam o digital é melhor do que o analógico. Não, não é. O digital tem suas qualidades, o analógico tem suas qualidades. Se vocês puderem juntar os 2, perfeito. Perfeito. Tá? Se não puder, segue no fluxo analógico. Eu sou totalmente digital, então segue no fluxo digital. Associe os 2, o que for melhor. Depois que a gente capta toda a maior quantidade de informações do paciente, fez todo o nosso DSD, fez o nosso planejamento, a gente transferiu aquelas informações para o laboratório devolve para a gente o enceramento diagnóstico. E aí é a hora de fazer o mockup, tá? E quando eu falo fazer o mockup,
é a gente colocar aquela maquete no sorriso do paciente, colocar na boca dele, de uma forma que ele vai sentir que ele está com um novo sorriso, né? Não é os laminados ainda, é através de várias técnicas, nesse caso aqui foi feita uma técnica com a resina bisacrílica, tá? E além da gente avaliar a estética do paciente, a gente precisa checar a função no momento do mocap, tá? A gente tem que lembrar que tem um padrão mastigatório, que a gente tem movimentos que devem ser respeitados, não só a oclusão excêntrica, a gente precisa verificar protusiva e lateralidade, e aí a gente precisa avaliar também no mocap. Será que aquele projeto seu, ele é funcional ou ele só está bonito? Porque se ele estiver só bonito e não estiver funcional, você não vai ter longevidade do seu tratamento. Então, no mocap, não é aquele teste drive estético, é também um teste drive funcional, tá? E aí, essa é a minha paciente, que eu vou passar todo o caso dela com vocês, tá? Ela é a Aline, o nome dela é Aline, então nós vamos chamar ela pelo nome, que aí fica bem íntimo aí, né? Bem personalizado. A paciente chegou e não estava satisfeita com o sorriso dela. Além dela não ser satisfeita com o sorriso, porque ela tinha algumas reabilitações em resina, e as resinas quebravam muito, ela ficava muito insatisfeita com esses contratempos, a resina amarelava, ela ainda tinha um padrão da arcada um pouco diferente, né? Ela tinha genesia dos laterais, e aí, através de um tratamento ortodôntico, trouxe os caninos para o lugar do lateral, que isso atrapalha um pouco a estética, né? Hoje a gente sabe que o ideal seria abrir e colocar os implantes nos laterais, quando o paciente não tem a falta dos laterais por algum motivo, mas no caso dela, ela fez um tratamento ortodôntico e puxou os caninos para o lugar dos laterais, trouxe os premolares para o lugar do canino. E aí ficou aquela desarmonia, né? Porque o canino que transformou em lateral e um premolar que não tem a margem gengival do canino para o lugar do canino, e além disso, os premolares dela eram dentes descidos, tá? Então, a gente foi para o planejamento, fiz todo o protocolo fotográfico dela, fiz o DSD, planejei, enviei para o meu laboratório, e aí ele me mandou um projeto. E esse projeto, nesse caso, foi um projeto digital, né? A gente optou por fazer o projeto digital, mas se vocês firmarem bem o olho aí, ó, é um projeto misto. Porque depois que foi feito a impressão 3D desse modelo, a gente ainda completou com resina de uma forma analógica para chegar no padrão estético que a gente queria, tá? E aí o paciente, o laboratório me enviou esse modelinho juntamente com a barreirinha de mocap para eu poder levar na boca dela e aí sim ela aprovar o tratamento ou não, tá? E aí temos esse resultado, né? Já tinha depois que eu pus o mocap, eu chequei as funções e eu apresentei as fotos para ela e falei, Aline, é isso que você quer? Eu aumentei um pouco os dentes. Aqui nós vamos precisar fazer, para a gente ter esses dentes gengival dos caninos, nós vamos precisar fazer uma gengivoplastia, tá? Para a gente conseguir uma estética legal. É isso que você quer? Ela encantou, tá? E aí aqui é um antes e o depois dela, isso com mocap, tá, pessoal? Isso é o antes e depois com mocap. Então, esse é o antes e o depois. E quando o paciente vê a foto, gente, não tem como não encantar, né? Uma paciente que vem sofrendo aí com as resinas quebrando, não com vergonha de sorrir, e não gostando da cor dos dentes, não gostava do formato dos dentes, e aí a gente faz uma proposta, mostra para ela e ela aprova o tratamento. Essa é a parte do mocap, tá? E aí o antes e o depois que a gente apresenta para os pacientes, né? O antes e o depois com as modificações. Isso tudo é mocap, tá ok? E aqui eu pus um vídeo para vocês como é feito o mocap, né? Muitas pessoas têm dúvida como... Gente, isso é uma das técnicas de mocap, tá? Tem várias técnicas que a gente pode fazer. Essa é uma das técnicas, que é onde o laboratório me mandou o modelo, me mandou a barreirinha, e através de uma resina bisacrílica, a gente coloca naquela barreira de mocap, vocês vão ver aí direitinho, ó. A gente coloca a resina bisacrílica dentro daquela moldeirinha, daquela muralha de silicone, tá? Dica clínica, a gente encosta a ponteira da resina bisacrílica no fundo da muralha, tá? Para não dar bolha nesse mocap. Tá? Então a gente leva, vem arrastando bem no fundinho e vai dispensando. Vocês viram aí no início do vídeo que eu dispensei um pouquinho da bisacrílica numa gase. Isso é importante, tá? Todo o material que a gente trabalha com aquelas pontas misturadoras através daquela pistola, o material de moldagem ou resina bisacrílica, sempre dispensem um pouquinho no início, porque aí ali aquele início ainda não misturou tudo,
Então, para não ter problema de polimerização, ou de tomada de presa, no caso, do material de moldagem. Tá? E aí a gente leva em boca e mantém ali por volta, inicialmente, de 1,5 minuto a 2 minutos, para vocês poderem tirar o excesso, tá? Vocês vão acompanhar aí, que vocês vão ver. Ah, levei em posição. Gente, outra dica clínica, tá? Trabalhem sempre com um cronômetro, tá ok? Trabalhem sempre com um cronômetro do lado. Cada material tem o seu tempo, né? Cada material tem o seu tempinho ali. Então, a gente precisa respeitar, de acordo com cada fabricante, esse tempo, tá ok? Então, ali, normalmente, quando dá o material que eu estou trabalhando aqui nessa resina bisacrílica, na hora que dá cerca de 1,5 minuto, 2 minutos, eu começo a destacar aquele excesso que vazou ali para fora do material, né? Ó, vocês vão acompanhar. Eu destaco bem. Ele sai de uma forma simples. Quando a barreirinha é feita de uma forma correta, né, com bons materiais, isso aí destaca de uma forma muito simples, tá? E aí a gente destaca, tira o excesso, remove todo o excesso e aguarda o tempo de presa do material de acordo com o fabricante. Nesse caso aí eu esperei por volta de 5 minutos, tá? Para depois destacar essa moldura. Tira todo o excesso, viu? E aguarda o final do tempo. Olha lá, cerca de 2 minutos que eu tirei o excesso, né? De 1,5 minuto a 2 minutos que eu tirei o excesso. Tomando água, pessoal, porque eu tô com sinusite brava. Quem me acompanha sabe. E aqui, ó, aí depois de passar do restante do tempo, né? Cerca de, igual eu falei para vocês, de 5 minutos, a gente vai remover essa barreirinha. Outra dica, destaca primeiro para vestibular, não tira tudo para baixo, tá? Porque às vezes não tomou presa em algum ponto, a gente descola primeiro ali na vestibular, a gente faz esse destacamento para depois remover. Tá? E tá aí o nosso test drive em boca do paciente. Claro que não tem acabamento legal, isso é uma resina, não é laminado, mas é para o paciente se ver através de fotografias, através de vídeos, se ele está de acordo com aquele novo sorriso, né? Isso aí que eu tô passando, gente, é uma gaze com álcool, porque ali em cima dessa resina acrílica fica um pouquinho de resina sem polimerizar. Então a gente passa essa gaze com álcool para remover esses monômeros e dar um brilho nesse mocap, tá? Depois que eu faço o mocap na paciente, eu levo ela novamente para onde eu faço os vídeos e faço os vídeos de novo, tá? E eu faço um vídeo comparativo. Eu já tinha feito antes, né, de aplicar o mocap, tinha feito um vídeo nela no planejamento, então eu falei para vocês, né, um vídeo bem dinâmico, e aí depois eu faço novamente um vídeo com mocap, tá? E eu apresento para ela os vídeos, antes de apresentar as fotos. Eu não deixo o paciente ver no espelho, porque senão ele começa a ver os detalhezinhos da resina, que não está acabado ainda, né? Então eu mostro para ela os vídeos. Eu quero que ela encanta pelo sorriso dela, por aquela maquete. Os detalhes vêm depois. Os detalhes vêm na cerâmica, né? Que tem muito mais naturalidade. Os detalhes a gente vai confeccionar depois. Eu só quero que ela aprove o formato, nem a cor. Vocês não precisam preocupar com a cor, tá? A cor também a gente pode fazer um clareamento, pré-tratamento. Então, assim, eu só quero que ela aprove. Ver se a exposição dentária está legal, se o corredor bucal está de uma forma satisfatória, se está harmônico aquele sorriso para aquela paciente, tá ok? E a partir do momento que a paciente aprovou esse planejamento, aí sim, aí agora a gente vai para a terceira ponta da estrela, que é o preparo, né? E aí o paciente está aprovado, está tudo certo, agora a gente pode ir desgastar os dentes, fazer a moldagem, e aí eu vou mostrar o caso para vocês, tá? Eu sempre trabalho com várias barreiras de guias, tá? Então, em cima daquele mocap, em cima daquele planejamento, a gente confecciona várias barreiras para nos orientar na hora do preparo. A gente não preparar nem de mais e nem de menos. Quando eu falo de mais, é não desgastar dente demais o paciente, e de menos, quando eu falo de menos, é não ter uma espessura adequada para o material restaurador, tá? Então, a gente sempre trabalha com guia. Então, vamos lá. Vamos preparar, tá? Aqui tem um resumão de como eu faço o preparo, e aí tem um detalhe. Cada profissional tem sua técnica,
cada profissional usa uma quantidade de broca o suficiente, né, que acha adequado, que eu falo que não existe técnica certa ou errada, existe a técnica que você domina, tá? Então, a técnica que eu dominar, que eu desenvolvi, eu peguei todos os cursos que eu já fiz, cada curso que eu fazia, eles me mostravam uma sequência de preparo diferente, e cada curso que eu fazia vinha um broqueiro, né, com várias brocas para utilizar naquela técnica. Eu juntei tudo, fiz um broqueiro meu para vocês, expert em laminados. Eu fiz um broqueiro meu que a gente gasta só 5 brocas. Eu já fiz um curso de laminados uma vez que eu comprei 2 broqueiros, cada um com 18 brocas. 18 brocas, tinha 36 brocas para fazer um preparo de laminados. Aquilo ali era quase coisa de doida, sabe? E eu falei, não. Aí, como eu fui fazendo muitos casos, eu comecei a observar quais eram realmente as brocas, os discos, as borrachas que eu realmente usava, né? O resto ficava tudo para escanteio. E eu falei, eu vou montar um kit meu, só com as brocas que eu utilizo realmente para poder facilitar a vida dos meus alunos, tá? E aí eu montei esse kit com apenas 5 broquinhas e algumas borrachas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. Primeiro, técnica de preparo. A gente sempre prepara o dente em cima do design final. Ponto. Isso vai fazer com que você tenha uma espessura adequada e não invada dente além da conta. Então, antes de começar o preparo, vocês batam o mocap de novo. Se for em outra sessão. Se o paciente aprovou o mocap e você vai preparar no mesmo dia, senta ele ali na cadeira, ele já está com o mocap e vamos preparar. Tá? Agora, se você for fazer em 2 sessões, eu te aconselho, aí você bate o mocap de novo. Dica de novo, não faça no mesmo dia. Por quê? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu faço no mesmo dia, quando a gente vai fazer preparo, a gente tem que abrir a agenda um bom tempo, né? Então, assim, eu preparo, quando eu vou fazer preparo de laminados, eu gasto ele, tiro 5, 6 horas da minha agenda, né? Porque eu sou muito detalhista, eu sou muito cuidadosa, então eu gosto de fazer com muita calma, tá? Se você marca na mesma consulta, o paciente vem, você faz o mocap e ele não aprova, você vai ter que fazer modificações no seu preparo, no seu projeto. E aí, o paciente vai embora. E a sua agenda ficou ali. O dia todo, às vezes, ocioso, você poderia estar atendendo outros pacientes. Então, eu não marco no mesmo dia. Eu marco uma sessão de prova de projeto e o paciente aprovou, ótimo, vou marcar outra sessão para a gente preparar. Se o paciente não aprovou, aí volta e depois eu marco de novo. Tá ok? Então, isso é uma dica. Então, a gente bate o mocap e aí vem com a primeira broca, que é a broca anelada, fazendo as primeiras marcações, que é o nosso guia, tá? E aí eu costumo fazer em todos os dentes ao mesmo tempo, tá? Então a gente faz as marcações com uma lapiseira, e aí eu gosto, né, de brincar, porque aí pode ser lapiseira preta, tem hora que eu pego um grafite rosa, um grafite verde, porque aí as fotos vão ficando cada dia mais lindas. Mas qual que é a importância disso? Né? A gente delimitar onde é o final do nosso preparo, para a gente não desgastar a mais dali. Então, aquele vale que foi feito pela broca anelada, a gente marca para depois a gente vir só nivelando e não aprofundando mais em espessura esse preparo. Tá? Então, eu marco tudo. Depois eu faço as minhas marcações na incisal, né? Para me dar a espessura da incisal. Tá? Então, fiz as marcações. Depois que eu faço as marcações, eu venho nivelando tudo, como eu falei para vocês. Tem hora, gente, que vai chegar em dente. Tem hora que não. E se não chegar em dente, ótimo. Olha para você ver, você vai ter aquela região com esmalte intacto. E tem melhor material, tecido adesivo que o esmalte. Tudo que a gente quer é cimentar em esmalte. Né? Então, se o nosso preparo não chegar em dentina, perfeito. Mas se chegou também, a gente tem técnicas como selamento dentinário imediato, como resin coat, para a gente devolver a adesividade da dentina, tá? Então, nós vamos nivelar. E olha esse caso. Em alguns lugares aí você vê que a gente encostou em dente, em outros não. E tudo bem. Quem está determinando para a gente é o preparo, é ali que é o mocap, é ali que vocês é ali que vai dar a espessura dos laminados. Então, se não chegou em dente, ótimo, tá? Ah, Tânia, mas você falou no início da aula que a gente precisa desgastar dente. Eu falei canaleta cervical, que nós vamos falar daqui a pouco. A canaleta cervical, por causa do perfil de emergência, a gente tem que fazer. Se não encostou no resto do dente, não precisa ter desgaste. Agora, a canaleta cervical, sim. Então, nivelamos tudo. Depois a gente vem nivelando toda a incisal, né? E aí, depois que a gente nivelou tudo, a gente remove
o remanescente ali daquele mocap, aquela resina bisacrílica. E aí a gente avalia. Nossa, aqui encostou em esmalte, aqui não encostou. Aqui chegou em dentina, aqui não chegou em dentina. Nesse caso da Aline, teve alguns lugares que eu desgastei um pouquinho de esmalte, teve lugar que o esmalte ficou intacto, teve lugar na cervical que eu tive que fazer o SDI, selamento dentinário, porque chegou em dentina, tá? A gente sabe que a menor espessura de esmalte é na região cervical. E, infelizmente, é a região que a gente tem que fazer a canaleta. Então, muitas das vezes, quando o paciente tem um esmalte muito fino na cervical do dente, vai expor dentina. E a gente sabe que a dentina não é um material, é um tecido conjuntivo com pouca adesão. E aí a gente precisa de muita adesão para que a lente não solte. E aí a gente tem as outras técnicas, o selamento, o resin coat e etc. Mas continuando no nosso preparo. Beleza, tiramos todo aquele excesso de mocap, tá? E aí agora nós vamos fazer as nossas canaletas cervicais. Depois que a gente faz as nossas canaletas interproximais. Depois que a gente faz as canaletas interproximais, a gente tira a nossa área de brilho das margens do dente e joga para o meio, tá? Para que a gente consiga um contorno cerâmico mais adequado nessa região. Depois que a gente faz toda essa canaleta proximal e remove a área de brilho, aí sim a gente vai fazer a nossa canaleta cervical. Tayane, sempre? Sempre. Perfil de emergência. Sempre vai fazer a canaleta cervical. Quando a gente faz a canaleta cervical, a gente une as canaletas interproximais. Vocês já fizeram a canaleta interproximal distal, já fizeram a canaleta interproximal mesial, né? E aí agora a gente une, aí eu brinco que é a hora da apneia, a hora que você para de respirar, concentra e faz de uma forma bem consistente para a gente ser minimamente agressivo ali, né? De uma forma bem delicada, tá? Depois, a partir desse momento, acabou o nosso preparo. E aí a gente vai para o nosso acabamento e polimento. Aí eu coloquei no meu kit uma broca multilaminada do mesmo formato da outra broca que a gente faz o preparo, porque aí a gente não desgasta mais dente, a gente somente tira essas ranhuras que foi feito pela broca, né? Então, uma broca multilaminada é muito importante nesse momento. Eu gosto sempre de finalizar um bom acabamento. Lembra que a gente precisa estar muito polido, muito bem acabado esse preparo, tá? A gente precisa que esse dente esteja muito liso. Então, mesmo depois de tirar todas as ranhuras com a broca multilaminada, eu passo uma borrachinha de polimento, tá? E aí temos situações, uma situação dessa forma, tá? A gente precisa, nesse momento, avaliar se teve uma exposição dentinária ou não. No caso da Aline, teve. Então, a gente fez o selamento dentinário e o resin coat, tá? E aqui é uma visão do preparo. Depois que a gente tem essa visão do preparo, a gente afasta, né? Eu falo que a gente tem que ter essa visão. 45 graus, você tem que enxergar o seu término todo. Aí a gente coloca o nosso primeiro fio retrator, né? Para afastar bem, a gente conseguir uma boa moldagem, né? Uma boa moldagem ou escaneamento, ou os dois, tá? Eu vou falar para vocês como que eu mesclo digital com o analógico. E aí a gente passa o nosso primeiro fio, e aí a gente vai para a tomada de cor do substrato, depois tomada de cor do dente, né? Que é uma etapa um pouquinho chatinha, mas é muito importante, né? Que é o resultado final. Passamos o segundo fio, né? O primeiro fio vai fazer um afastamento horizontal, e o primeiro fio vai fazer um afastamento vertical, e o segundo fio vai fazer um afastamento horizontal, e aí a gente vai para a moldagem, tá? A gente molda com material de referência, sempre trabalhando. Aí existem todas várias técnicas, né, de moldagem, técnica única, passo duplo, tá? Mas aqui nesse caso foi feito passo duplo, tá? Com fio duplo, a gente tira o segundo fio no momento da moldagem. Depois que eu faço a moldagem, pessoal, eu trabalho mesclando os dois fluxos, né? Qual que é a vantagem de mesclar os dois fluxos? O digital ele é mais rápido. Então, por exemplo, eu estou no interior, meu laboratório é em Belo Horizonte ou em São Paulo, né? E aí vai depender do caso, um é em Belo Horizonte, outro é em São Paulo. A moldagem eu vou ter que mandar de uma forma analógica, vou ter que mandar por Sedex. E o escaneamento, ele vai por e-mail. Então, eu faço os dois, tá? Eu faço o escaneamento, que eu disparo para o laboratório de uma forma rápida, ele já começa a fazer o desenho do dente, já começa a preparar para... E na hora que chega a moldagem, ele faz o vedamento das margens no modelo de gesso, tá? Porque quando a gente trabalha no digital, a gente faz a impressão do modelo através de resinas 3D. E essa resina 3D, ela tem uma certa maleabilidade, então ela aceita uma certa... assim, ela aceita, se você der uma forçadinha, ela aceita, o gesso não, né? Então, assim, eu gosto sempre de vedar as margens do modelo de gesso, para ficar bem vedado,
tá? E aí, então, eu faço a moldagem. Logo depois que eu faço a moldagem, eu já tirei o primeiro fio. A gengiva, rapidinho, começa a fechar. Então, eu trabalho com adstringente. Esse adstringente é da 3M, é muito legal. O primeiro fio ainda está lá, tá? E aí, eu passo esse adstringente que faz um afastamento químico dessa gengiva, para eu não ter que passar o fio novamente. Então, eu faço um afastamento químico e aí eu faço o meu escaneamento. Então, observem que aqui a gente pode trabalhar com os dois fluxos. Ah, eu quero trabalhar só com digital, só faço escaneamento. Eu quero trabalhar só com analógico, não tenho scanner, não tenho acesso a isso. Então, faça a sua moldagem. Eu trabalho os dois fluxos integrados para otimizar o meu resultado. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com escaneamento porque ele consegue me dar essas duas visões, além de todas as qualidades do digital, como precisão, rapidez, tecnologia, conforto para o paciente, ele me dá essa visão monocolor, né, que é a visão que nós dentistas gostamos, que é o modelo de gesso, e me dá a visão multicolor, né, que é o colorido do scanner. Tá? E a partir daí envie para o laboratório. Tá? Não podemos esquecer de fazer o registro de mordida. Tá? E esse registro de mordida no digital é feito no scanner e no analógico a gente pode fazer com esses silicones de mordida ou a gente pode fazer através de resina PAP. Mas o mais importante é a gente registrar essa mordida de uma forma bem certinha. Tá? Pronto. Fizemos nosso preparo, moldamos, enviamos para o laboratório. Depois que a gente envia para o laboratório, agora é a hora da gente conversar com o laboratório. Qual cerâmica que vai ser utilizado, eu quero trabalhar com silicato. Eu quero trabalhar com silicato maquiado. Não, eu quero trabalhar com silicato fazendo um cutback e estratificando. Não, eu quero trabalhar com uma cerâmica totalmente feldspática. E aí vai muito das características da cerâmica, que eu já falei para vocês, né? Que cada cerâmica tem uma característica, uma é mais estética do que a outra, uma é mais resistente do que a outra. A gente pode associar as duas. E nesse caso da Aline, eu optei por fazer de silicatos fresados, cutback e estratificação para dar uma maior naturalidade no caso, tá? Depois que o trabalho volta para a clínica, a gente vai para a cimentação, tá? E aí, olha, esse caso, então, foi um de silicato fresado, né? Feito um cutback do terço médio ao terço incisal, para a gente conseguir aplicar a cerâmica feldspática e dar toda essa naturalidade de profundidade, desse acinzentamento incisal, porque era o objetivo da paciente, ela queria dentes naturais. Hoje a gente sabe que tem pacientes que falam, não, eu quero branco chapado Gustavo Lima, tá? Aí é uma questão de gosto estético, a gente não tem muito como intervir nisso, né? O que a gente tem como intervir é fazer um bom preparo, uma boa cimentação, mas o gosto estético do paciente, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã do branco chapado, né? Eu gosto, nós dentistas gostamos de naturalidade. Essa paciente queria muita naturalidade, então eu optei por fazer um silicato estratificado, tá? E olha a naturalidade que a gente consegue realmente mimetizando, trabalhando com uma odontologia biomimética, né? Que é imitando o máximo possível da natureza. E aí vamos para a nossa cimentação, que aí sim é a parte mais delicada, tá? Antigamente a gente cimentava os laminados cerâmicos sem isolamento, tá? Hoje a gente não aconselha, vamos isolar. A gente tem um professor, Marcelo Calamito, um grande mentor, que ele fala assim, o que tem que ser absoluto é o controle da umidade e não o isolamento, tá? E eu super concordo. Tá? Então, assim, você trabalha só com isolamento absoluto? Hoje, sim, mas pelas facilidades que o isolamento absoluto me dá. Tá? A facilidade de visualização de campo, de conseguir um melhor visualização de excesso de cimento para poder fazer uma limpeza mais certeira. Tá? Então, hoje eu trabalho com isolamento absoluto. Mas se você conseguir controlar a sua umidade, porque não pode ter umidade, se você conseguir controlar a sua umidade com fios retratores, de outras formas, sem problema. Tá? Então, como que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com isolamento absoluto e eu trabalho com isolamento absoluto modificado. Esse é um exemplo para vocês de um isolamento absoluto modificado, tá? Onde a gente consegue controlar, afastar o lábio, tá? Mas a gente não consegue controlar a umidade do sulco gengival. Então, para cimentar este caso com somente o isolamento absoluto modificado, a gente precisaria passar o fio retrator, tá? Mas eu fiz nesse caso aqui para vocês verem o isolamento absoluto modificado só para eu fazer foto,
tá? Porque depois eu isolei absoluto, absoluto, tá? Então, olha para vocês verem como a gente tem um campo cirúrgico com maior visibilidade. A gente afasta a gengiva, o lençol entra dentro do sulco e não deixa aquele fluido do sulco invadir o nosso dente, invadir o nosso preparo e não atrapalhar a cimentação, não atrapalhar a polimerização dos cimentos resinosos, tá? E aí a gente isola, olha como que fica muito mais fácil a visualização, né? Olha, quando você adapta a lente, você consegue ver se realmente está adaptada, se não tem um gap naquela região, né? Se não tem nenhuma falta de material cerâmico que talvez teria que voltar para o laboratório para complementar, né? Então você consegue ver. E o que eu vejo muito de erros hoje é isso, sabe? As pessoas colocam ali, né, as lentes sem isolamento ou sem um afastamento gengival ideal, e aí não enxerga, ou às vezes não trabalha também com magnificação, não enxerga aquele término, se a lente está realmente adaptada naquele término que você fez, né? E aí, como não enxerga, mas o conjunto ficou todo lindo, cimenta daquela forma, e depois depois de algum tempo, a gente começa a ter problema, né? Eu tô com um caso aqui na clínica que a paciente está toda infiltrada, né? Toda com infiltração marginal, porque a lente não, hora nenhuma estava adaptada, né? Hora nenhuma a lente esteve adaptada, tá com um gap gigantesco até o término. Só que quando o profissional cimentou, ele cimentou sem enxergar, e aí não viu. Além disso, além de não enxergar, ficou resto de cimento dentro de todo o sulco, e aí levou a uma gengivite, uma retração de margem gengival, então realmente vai ter que refazer todo o trabalho por menos de 3 anos, né? A gente fala que na literatura a gente tem estudos de laminados cerâmicos com mais de 30 anos. Então a longevidade, quando bem executada, é muito boa, mas quando mal executada, ela leva a problemas e leva à insatisfação do paciente e a gente tem que refazer. E, gente, refazer trabalho dá muito mais trabalho do que fazer, né? Eu falo que é igual reformar a casa. Reformar a casa dá um trabalho do que jogar no chão e construir do zero, tá? Além disso, você está trabalhando com a expectativa do paciente. O paciente já vem frustrado, né? Porque já gastou uma grana lá atrás, achando que seria super durável aquele tratamento, então ele já vem para você todo frustrado. Então já fica aquele clima mais chato, assim, né? Então, o tratamento com o isolamento é muito importante para a cimentação. E aí nós temos várias técnicas de cimentação. Podemos trabalhar com cimentos resinosos, nós podemos trabalhar com resinas termomodificadas, né? Aí cada uma tem a sua indicação, cada uma tem suas qualidades, seus pós, seus contras, né? Hoje eu tô conseguindo trabalhar com o piezo elétrico, então a gente consegue uma fluidez maior, porque a gente coloca o piezo elétrico em cima da lente, ela vibra, e aí ela escoa melhor esse cimento, evitando bolhas dentro dessa lente, entre a lente e o dente, né? Então, é muito importante a gente estar sempre antenados a todas as novidades tecnológicas para sempre pensar em otimizar os resultados clínicos, tá? E esse é o resultado final da paciente. E observem que, por mais que eu isolei absoluto dente a dente, a gente tem muita mania de achar que o isolamento absoluto danifica o periodonto, né? E na verdade não, o fio retrator agride muito mais o periodonto do que o isolamento. Essa região do canino que está machucadinha, que está um pouquinho sangrante, isso já estava antes da cimentação, porque a paciente estava como CAP, como provisório, né? E aí acaba que não passa o fio dental, não tem como higienizar perfeitamente, leva a uma gengivite. E aí, isso aí não é da cimentação, isso aí não é do isolamento absoluto. E observem para vocês verem, cimentar um caso desse, que veio com essa leve inflamação no canino, cimentar isso sem isolamento absoluto é loucura. Porque você olha para essa gengiva, ela sangra, entendeu? E a gente não pode ter fluido, a gente não pode ter umidade. Então, nesses casos onde a gengiva não está favorável, devido ao tempo, talvez, essa paciente nem ficou muito tempo com o provisório de mocap, que eu evito o máximo, né? A gente ficar o menor tempo possível. Mas mesmo assim ela voltou com uma gengivite nessa região, tá? E ó, observem a naturalidade. Isso aí, gente, essa foto, tanto essa quanto essa, foi logo após a cimentação. Então observem que a papila ainda está retraída, né? Então aquilo ali, com o tempo, as coisas vão se ajeitando, o tecido vai se amadurecendo, o tecido vai se ajeitando para conseguir uma região bem saudável ali. Então isso aí foi logo no momento da cimentação. Olha a naturalidade, olha o fundo, olha a estratificação.
E são casos assim que a gente quer que vocês façam. A gente, casos assim que eu quero bater o olho em redes sociais e falar, nossa, que trabalho lindo. E não o que acontece hoje, né? Que a gente bate o olho e fala, meu Jesus da conta, o que será que está acontecendo? Tá? E aí é um laminado, uma vista. Olha o perfil de emergência, pessoal, totalmente respeitado, não tem sobrecontorno. A gente não está invadindo o perfil de emergência natural do paciente. Olha a naturalidade desse periodonto, olha a casca de laranja da gengiva, olha o perfil de emergência sem excesso, né? Excesso cerâmico, excesso de resina, excesso que leva a problemas periodontais, a problemas de cimentação, tudo depois, tá? E aí novamente, uma outra vista desse caso, né, da Aline. E aí agora já no sorriso dela, né, que tá super feliz, super satisfeita. Deixei bastante foto aqui para vocês. Isso aí já é numa volta dela, tá? Numa consulta. Olha como a papila já começou a equilibrar, já não existe aquela gengiva sangrante no canino, né? Aquele black space formado pelo isolamento absoluto já começa a se consolidar ali, a gente já começa a assumir aquele black space, a gengiva se consolidando, se amadurecendo naquela região, né? Se readaptando ao novo perfil do paciente, à nova arcada dentária do paciente, tá? E é isso, a gente quer transmitir naturalidade, mimetizar bem a natureza e que vocês façam também dessa forma, né? Então, isso aqui, pessoal, a gente fala, nossa, que cerâmica linda. Sim, que cerâmica linda, mas nós temos vários laboratórios hoje extremamente capacitados a realizarem cerâmica linda. O cerâmica linda é o de menos, é o que eu falei para vocês lá atrás. O que a gente precisa ver é a zona de transição, né? E depois fazer todo o trabalho de uma forma adequada, né? A paciente está feliz da vida, foi um tratamento super desafiador, né? Eu falei para vocês, eu transformei aqui, ó, vou voltar uma foto aqui para vocês verem. Esse lateral dela é um canino, o canino é um premolar, e os premolares dela ali, ó, são dentes de leite. Tanto que os premolares eu não fiz em cerâmica, eu fiz em resina fresada, porque é um dente de leite. Na hora que eu vi no raio-x, falei, meu Deus, esse dente nem raiz tem, tá preso ali pelo poder de Deus, né? E esse dente não vai durar muito tempo na boca. E eu não ia fazer a paciente gastar com uma cerâmica, sabendo que aquele dente, o prognóstico dele não é legal. Né? Então, eu conversei muito com ela, falei, olha, vamos fazer cerâmica de canino a canino, os pré-molares nós vamos fazer uma resina, porque aí você não gasta, e quando esse dente soltar, porque eu não vou falar nem cair, porque o dente vai soltar, literalmente, porque não tem raiz, a gente faz o implante e aí sim, a gente reabilita com a cerâmica, tá? E aí aqui, o sorriso da paciente. E aí, finalizamos sempre, né, a nossa quinta ponta da estrela, que é a nossa oclusão, tá? E como que eu finalizo os meus trabalhos, tá? Todo trabalho você finaliza com uma placa mio-relaxante. Todo trabalho a gente finaliza, tá? E não vem com aquelas placas de acetato mole, não, porque lá não funciona, não. Tá? É placa mio-relaxante de acrílico. Nesse caso, foi um acrílico fresado, porque eu fiz no fluxo digital. E esse caso aí não é o caso da Aline, porque a plaquinha da Aline tá até aqui, ó. Vocês não deixam mentir, tá até aqui, porque o caso da Aline é recente, tá? Então a plaquinha dela eu escaneei, tá aqui, ela deve vir na próxima semana para a gente instalar. Então, eu deixei de um outro caso, tá? Aqui, mas que todos os casos eu finalizo com uma placa meio relaxante. Ah, mas o paciente não é bruxista. Você finaliza assim mesmo? Sim, a gente mudou a configuração dentária. Então, o sistema estomatognático mais o cérebro do paciente tá achando tudo aquilo ali meio estranho, por mais que a gente fez os ajustes oclusais, cêntrica, protusiva, lateralidade, está tudo muito ajustado. O cérebro do paciente, principalmente quando ele está dormindo, tá falando assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então, a gente precisa trabalhar com essa placa, porque essa placa não é uma placa de bruxismo, é uma placa miorrelaxante, de relaxamento muscular, tá? Se o paciente não é bruxista, depois de um ano, mais ou menos, eu libero ele da placa, tá? Agora, se o paciente for bruxista, a gente tem que deixar o paciente com muito tempo. E claro, se o paciente tem alguma parafunção, se o paciente tem algum bruxismo, se o paciente tem perda de dimensão vertical, isso tudo é determinado lá no planejamento, né? Então, lá no planejamento a gente analisa tudo para a gente, a partir daí, estabelecer um plano de tratamento para o paciente. Às vezes precisa devolver dimensão vertical, às vezes precisa trabalhar com algum jig para desprogramar a ATM do paciente, aí a gente prosseguir com o tratamento. Então, esse aí é um outro caso, mas eu quis deixar uma foto para vocês verem como que é o tipo de placa que a gente faz,
placas digitais, placas rígidas em acrílico, tá? E aí a gente finaliza, né, assim de uma forma bem sucinta aí para vocês poderem conhecer todo o programa. A gente finaliza as 5 pontas da estrela, né? Que eu mostrei um caso do início ao fim para vocês, quase, né? Fim, né? Porque a placa de prestígio dela tá aqui. Mas passei o caso do planejamento da linha, ao mockup, ao preparo dela, tudo da mesma paciente, a cimentação e a oclusão para vocês conseguirem finalizar as 5 pontas de uma forma bem satisfatória e obterem sucesso no tratamento de vocês, tá? Muito obrigada nessa aula, tá? Eu deixei meu contato, eu acredito que várias pessoas aqui me seguem e eu queria deixar aí para vocês todo esse conteúdo com muito carinho mesmo. Eu preparei tudo com muito carinho para poder, aos que já trabalham com laminados cerâmicos, abrir a cabeça para novos horizontes, e para quem não trabalha com laminados cerâmicos, encantar, porque realmente é um mundo encantador, não só para o paciente, a gente devolver o sorriso, a gente devolver a autoconfiança, a autoestima para o paciente, mas também para a gente, né? Porque a gente deita no travesseiro, a gente vai embora todo feliz de poder ter impactado a vida de alguém de alguma forma. Ufa, foi uma aula muito boa, né, pessoal? Mas é impossível te ensinar tudo, tintim por tintim, nesse tempo curto que passamos por aqui. São anos de experiência para ser passado em apenas poucos minutos, né? Por isso, para aqueles que querem continuar nessa caminhada, dar um passo a mais na sua carreira e ter um passo a passo nos detalhes para dominar essa técnica tão buscada e tão rentável, eu preparei uma imersão de 2 dias inteiros, onde eu vou te ensinar tudo mesmo sobre essa técnica. Mas tem um detalhe aqui. Para que eu consiga dar o suporte necessário, serão somente 10 alunos, serão somente 10 vagas. Sem contar, lógico, com os meus alunos que fizeram a imersão presencial, que também vão poder participar da imersão online com uma condição muito especial que vou explicar mais para frente, tá? Preenchidas as vagas, eu vou fechar o carrinho. Não consigo, pessoal, mais de 10 pessoas, porque eu quero caminhar com vocês lado a lado, pegando literalmente na mão, para que vocês consigam adquirir o sucesso, ter o sucesso que eu obtive com os laminados cerâmicos. Essa imersão, pessoal, de 2 dias, vai acontecer no dia 8 e 9 de outubro, sábado e domingo, ao vivo, das 8h30 às 18 horas, mais ou menos. Pode estender um pouquinho, porque a gente gosta de conversar bastante pelo Zoom. Lógico que essas aulas ficarão gravadas e disponíveis para você por 12 meses. Mesmo assim, seria muito legal e é muito importante que você reserve esse tempo para passar junto comigo. Esse é o maior benefício da imersão, te forçar a reservar o seu tempo num ambiente totalmente focado, onde você pode tirar suas dúvidas ao vivo comigo e interagir com o pessoal em tempo real, trocando assim várias experiências e tirando todas as suas dúvidas. Bom, e como dividiremos esses 2 dias, essas 2 imersões? Dividiremos em 5 módulos. Como eu sempre falo, são as 5 pontas da estrela para você ter sucesso, tá? Os mesmos que dei na aula de hoje, porém com muito mais profundidade. O que te passei hoje aqui foi apenas o esboço de todo o projeto, mas deixa eu te explicar melhor como funciona as 5 pontas da estrela. A primeira ponta da estrela, conforme já visto, é o planejamento. Essa é a fase mais importante. É onde você terá o desenho de todo o seu trabalho, um direcionamento, para que você chegue no final do trabalho com muito mais previsibilidade. E, como consequência, você ganha tempo, ganha satisfação do cliente e evita qualquer tipo de intercorrência. Sendo bem específica, nesse módulo, no primeiro módulo do curso, você vai aprender primeira consulta, o que abordar com o seu paciente nessa primeira consulta, protocolo fotográfico, tanto o reduzido quanto o protocolo fotográfico completo, vídeos necessários para que seja feito um bom planejamento, um escaneamento de estudo ou uma moldagem de estudo, lembrando que a gente vai abordar tanto o fluxo digital quanto o fluxo analógico, comparando os 2 fluxos e desmistificando todo o trabalho. Vamos falar de DSD, Digital Smile Design, em 2 dimensões e em 3 dimensões, e o nosso enceramento diagnóstico, tanto no analógico quanto no digital. A segunda ponta da nossa estrela é o mockup. Nesse módulo é onde você fará o test drive, aquela maquete do projeto, você transformar
aquele seu planejamento virtual, aquele seu planejamento no modelo de gesso em um projeto acessível para que o paciente consiga se ver, tá? Deixando mais claro, essa fase é quando se coloca na boca do paciente a maquete para ver se fica bonito e funcional, e se aquele trabalho vai ser executado ou não daquela forma, podendo ainda ter alterações nesse projeto. Nesse módulo, você vai aprender como confeccionar as suas muralhas, quais são os melhores materiais utilizados, quais os materiais podem ser utilizados, quais existem no mercado, quais as formas de fazer esse mockup. Temos N formas de fazer esse mockup, tá? Desde formas mais acessíveis financeiramente até formas mais onerosas. Vou ensinar todas elas para vocês. E as técnicas de mockup mais importantes. Bom, chegamos na terceira ponta. Essa terceira ponta, o preparo, normalmente que os alunos, os profissionais têm mais dificuldade, mais receio. Mas eu falo para vocês, aprendendo de uma forma correta, não é a ponta mais complicada, vamos dizer assim. Aqui é onde você vai aprender a fazer o desgaste suficientemente invasivo para manter o preparo em esmalte, onde temos a melhor adesão. Com isso, você vai evitar o desgaste excessivo do seu dente, que pode causar sensibilidade, canal, tratamento endodôntico, soltura da lente devido à pior adesão, né? Quando chegamos em dentina, temos uma pior adesão, conforme já visto em aula, e mais inúmeros outros problemas devido a ter preparos excessivamente invasivos. No ponto a ponto, você vai aprender sobre técnica de preparo, selamento dentinário imediato, é extremamente importante. Precisamos selar a nossa dentina quando agredimos esse tecido conjuntivo. O resin coat, tá? Que também é uma técnica para melhorar a adesão e evitar sensibilidade pós-operatória. Afastamento gengival, a moldagem analógica ou a moldagem digital e fazer assim os provisórios depois do preparo, tá? E a partir desse momento enviamos o nosso trabalho para o laboratório, fazemos o provisório e aguardamos a próxima etapa, a próxima ponta da estrela. Chegamos na quarta ponta da estrela, que é quando o nosso trabalho chega no consultório. A quarta ponta é a cimentação. É aqui que está o ouro. É aqui que está realmente a maior dificuldade dos profissionais. E é onde eu vejo, além do planejamento, é onde eu vejo a maior parcela de erro. É a fase mais delicada das 5 pontas da estrela e onde acontecem, como já disse, a maior quantidade de erros. Dominando essa fase, você evita a infiltração marginal, o descolamento da lente e evita também o dano ao tecido periodontal. Os temas tratados neste módulo serão os tipos de cerâmica que podem ser utilizados nesses tratamentos reabilitadores, a adesão, precisamos entender como funcionam as técnicas adesivas e os materiais que são utilizados nessas técnicas adesivas, o isolamento absoluto ou isolamento modificado, as técnicas mais simples e mais eficientes de cimentação e os melhores materiais a serem utilizados nessa técnica. Finalmente, a nossa última ponta da estrela, e não menos importante, a oclusão. É aqui que você vai manter a longevidade dos seus trabalhos, evitar que a lente quebre, evitar que a lente solte e evitar algum tipo de problema de ATM no paciente, porque você precisa devolver um complexo estomatognático totalmente equilibrado. E eu vou te ensinar como tratar essa longevidade e manter um equilíbrio oclusal através das placas miorrelaxantes. Bom, pessoal, e ainda não acabou. Além de te ensinar toda a técnica que eu desenvolvi durante anos de experiência, não será só a imersão, você também vai levar 3 bônus. O bônus número 1, você vai ter uma aula de marketing e posicionamento nas redes sociais. Sabemos quão importante é o nosso posicionamento nas redes sociais hoje em dia. Quem não está na internet hoje e não se posiciona, está perdendo tudo aquilo que uma boa marca te dá: autoridade e visibilidade. Nesse bônus, você vai aprender como criar a sua marca pessoal, seu branding, e se tornar um profissional desejado pelo mercado. Nosso segundo bônus para você é o Facebook ADS e o Google ADS, tráfego. Esse bônus tem um único objetivo: te ensinar a conseguir cliente, seja em cidades pequenas de interior, como a minha, ou em capitais. Hoje, o tráfego é a forma mais simples, direta e eficiente de conseguir pacientes. Ele é uma ferramenta que faz com que suas postagens e o seu posicionamento nas redes sociais chegue exatamente para os pacientes que precisam desse serviço.
Com o tráfego, você tem o controle da demanda de pacientes todos na sua mão. Bom, pessoal, e ainda tem mais um terceiro bônus, um grupo exclusivo no Telegram. Como a gente fala que é o nosso ouro. Só esse bônus já paga todo o investimento, na minha opinião. É o melhor bônus. É um grupo de mentoria, onde eu e a minha equipe seremos seus mentores. Qualquer dúvida ou problema que surgir nos seus casos laminados, euzinha, minha equipe vai te auxiliar. Isso encurta muito o seu tempo. A gente sabe que durante todo o processo surgem dúvidas, mesmo depois da imersão, mesmo depois de muito treinamento. Às vezes, na hora de planejar os seus casos, surge aquele questionamento. Teremos um grupo exclusivo para vocês, onde eu diretamente, mas toda a minha equipe, esclareceremos em tempo real para vocês. Bom, pessoal, você deve estar se perguntando, meu Deus, quanto eu vou ter que investir para entrar nesse programa de Expert em Laminados? Bem, se fosse para eu cobrar o tanto que gastei para me tornar uma expert em laminados, com todas as minhas especializações, mestrado, doutorado, mentorias, imersões que eu já fiz, eu poderia cobrar fácil uns 50 mil reais. Mas eu não vou fazer isso. Com apenas um único caso de laminados cerâmicos, você chega a faturar em média de 20 a 30 mil reais. Vou te cobrar nem metade disso. A imersão, com o método que eu desenvolvi, depois de 9 anos de experiência em laminados, mais os bônus que são Facebook ADS, Google ADS, que fará com que você consiga mais clientes, que custa 500 reais, mais o curso de marketing e posicionamento nas redes sociais, que vai transformar você em um profissional desejado, com autoridade e com uma marca pessoal forte, que custa mais ou menos em torno de 800 reais, e o bônus que vale ouro, né? Que é a comunidade onde eu e a minha equipe vamos estar disponíveis para você, te auxiliando, tirando suas dúvidas, que eu poderia facilmente cobrar os 2 mil reais, até pelo tempo que isso vai demandar, né? A soma de todos os bônus dá um valor mais ou menos de 3.800, só os bônus, tá? Também não vai ser esse valor. Tudo, pessoal, tudo isso, o curso, mas todos esses bônus vai custar apenas 12 parcelas de R$ 199,31, já com a taxa da plataforma que a gente trabalha, ou à vista por R$ 1.997. Lembrando que serão apenas 10 vagas, porque eu preciso realmente pegar na mão de vocês um a um para poder caminhar essa trilha de sucesso, sem contar com a galera que fez o presencial comigo, né? Agora, a condição especial para quem fez o presencial comigo, quem participou comigo do presencial, vai ter um voucher de 60% desse valor. Ou seja, vai poder participar de tudo isso, todos esses bônus, novamente entrar no programa de imersão, porém agora online, ter disponível por 12 meses por apenas R$ 799 à vista. E vai poder também parcelar em 12 vezes. E agora, como participar? Vocês devem estar pensando como eu faço para entrar nesse programa tão promissor, né? Na descrição desse vídeo tem um formulário que você vai preencher. Após preencher esse formulário, a minha equipe vai entrar em contato com você, mas seja rápido. São apenas 10 formulários disponíveis. Depois desses 10 formulários, travaremos a plataforma e não conseguiremos mais poder incluir participantes nessa imersão, tá? E receber todos esses bônus. Pessoal, diante de tudo isso, você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro caminho é ignorar tudo que eu te falei, toda a aula que eu te dei, continuar sem dominar as técnicas dos laminados cerâmicos, uma técnica que só aumenta a procura e que é altamente rentável. Isso seria um caminho. O segundo caminho seria você trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Vários anos para aprender e masterizar essa técnica, além de muito dinheiro investido. Gente, foram muitos cursos para eu conseguir simplificar tudo com embasamento e com muita técnica científica, tá? Você pode trilhar essa jornada toda ou escolher o terceiro caminho, que é fazer parte desses 10 alunos e se tornar um expert em laminados, aprendendo diretamente comigo o método que desenvolvi após 9 anos realizando diariamente esse procedimento. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, ter compartilhado esse tempo aí comigo, ter me deixado passar um pouquinho da minha experiência para vocês, ter paciência, né, de escutar tudo isso e ter acreditado e confiado no meu trabalho. Vou ficar muito feliz em poder contribuir com a carreira de vocês. Estou muito feliz com a noite de hoje. Muito obrigada e qualquer dúvida pode entrar em contato.